Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, para mais um estudo da Palavra de Deus neste segundo trimestre de 2019, quando nós estamos estudando o tabernáculo, os símbolos da obra redentora de Cristo. Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 6, as cortinas do tabernáculo. E nós não vamos estudar somente as cortinas, mas vamos também estudar sobre as cobertas do tabernáculo, as cores e seus significados, a beleza interior das cortinas e a falta de formosura externa das cobertas, qual o significado da beleza interna no lugar santo e a glória de Deus no lugar santíssimo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. As cobertas externas e as cortinas internas do tabernáculo. As cortinas, elas separavam, escondiam e adornavam. Elas separavam Deus dos homens. Elas escondiam a beleza que adornava o tabernáculo. Deus é santo e o homem é pecador. Deus é puro e o homem é impuro. Os homens procuram esconderem-se de Deus. Muitos estão por trás das cortinas do pecado, escondendo seus atos profanos. Mas tudo está visível aos olhos do soberano Deus. Deus, ele vê todas as coisas. Ninguém esconde pecado de Deus. Tudo está às suas vistas, tudo está aos seus olhos. Os homens, às vezes, escondem de si mesmo, escondem dos outros homens, escondem da família, mas não podem esconder de Deus, porque Deus é onisciente. As cortinas do interior do tabernáculo guardavam a beleza interior do tabernáculo. Deus, ele criou o homem para ser um tabernáculo humano onde ele possa morar. Deus quer morar no homem. Deus quer que o homem seja o seu tabernáculo para a sua habitação. Mas no tabernáculo humano, muitos homens não estão escondendo a beleza de Deus, não estão guardando a beleza de Deus, não estão vigiando para a beleza de Deus, mas eles estão escondendo a sua sujeira interior, o seu lixo imoral. Mas Deus, ele quer purificar o homem de todo o pecado que há no homem e passar a habitar na vida do homem. As cortinas do tabernáculo adornavam seu interior com seus desenhos e com as suas cores significativas. A beleza interior do tabernáculo humano, ela não é constituída materialmente, ela é constituída, ela é construída pelo Espírito Santo, que através da sua obra regeneradora, com a palavra de Deus, transforma o interior do homem, muda a vida do homem e faz deste homem uma nova pessoa em Cristo Jesus, que a partir do momento desta mudança, ele passa a viver uma beleza interior, um adorno interior espiritual,
O Espírito Santo, ele trabalha no caráter do homem e transforma a vida dele. E Deus então passa a habitar neste tabernáculo. A mudança de vida faz com que o homem viva cheio de paz. E a paz é o adorno espiritual. A alegria é um adorno espiritual, a alegria de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. São adornos espirituais que o Espírito Santo traz para a vida do homem através da palavra de Deus. E então ele completa a obra regeneradora, a sua obra de regeneração. A beleza para o homem interior, ela é feita pela palavra, e o espírito no interior humano. Ela não fica restrita somente ao homem, não. No tabernáculo de Moisés, a beleza interior daquele tabernáculo, ela era restrita apenas aos sacerdotes. Somente os sacerdotes contemplavam a beleza interior do tabernáculo. Somente os sacerdotes estavam ali, fazendo os seus cerimoniais e contemplando a beleza que estava naquele tabernáculo. Mas a beleza que o Espírito Santo faz na vida do homem, a transformação, a mudança que o Espírito Santo faz na vida do homem, faz com que este homem transborde de alegria, transborde de graça, e ela é expressada na sua vida diária, e externamente ela é vista por todos que estão ao seu redor, que podem contemplar então Deus na vida do homem, que pode contemplar a luz de Cristo na vida do homem, feita através da obra regeneradora do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele embeleza o interior do homem, e este homem então transborda de paz, de alegria e de graça, que é vista por todos que estão ao seu redor. Então, as cortinas separavam o povo de Israel, separavam os homens pecadores para que não vissem a beleza do tabernáculo, escondiam a beleza que adornava o tabernáculo. As cortinas, elas separavam Deus dos homens. Mas Jesus Cristo, ele é poderoso, e através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele abriu todas as cortinas. E agora o homem pode ser transformado, pode ser renovado, pode ser purificado pelo Espírito Santo através do seu sangue na cruz. Deus é puro e ele quer purificar o homem através do seu Filho Jesus e habitar neste tabernáculo que ele fez para morar sempre. As cobertas e as cortinas do tabernáculo, seus detalhes eram complexos, seus materiais e cores eram específicos, mas a leitura da estética do tabernáculo era simples, porque teria que ser simples, conforme a vida simples do deserto. Para quê? Para facilitar a montagem e desmontagem do santuário durante a peregrinação de Israel no deserto. A coberta exterior
era feita de peles de animais marinhos, texugos ou golfinhos. Os golfinhos eram exclusivamente da água, e há uma dúvida sobre os texugos, mas os texugos pertencem à família dos mustelídeos, que inclui animais conhecidos como a lontra e as doninhas. As doninhas, tanto as doninhas quanto as lontras, são animais marinhos, assim como os texugos, porque eles fazem parte desta mesma família. Deus não arquitetou o tabernáculo com uma beleza externa. O material usado para cobrir o tabernáculo era rústico. Aquilo que se via externamente era rústico, mas era resistente. Resistia o suficiente para suportar qualquer tipo de condição climática intensa do deserto. Os ventos, as tempestades, enfim, tudo que houvesse no deserto, as mudanças climáticas que houvesse no deserto, era suportado por esta cobertura. Era rústica, não tinha formosura, mas era resistente. As tábuas de madeira de acácia revestida com ouro no lado interno sustentava as cobertas. A coberta exterior do tabernáculo está correlacionada com a natureza humana de Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14, ele dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Isaías falou sobre a humanidade de Jesus. Ele falou sobre esta formosura que os homens não viam em Cristo. E por que os homens não viam a formosura de Jesus? Porque eles não tinham Deus, porque eles não tinham Jesus. Os homens, eles não contemplam a formosura de Cristo porque eles não têm Cristo na sua vida. Veja o que disse Isaías sobre a beleza de Cristo. 53:2 de Isaías. Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas quando o homem recebe Jesus na sua vida, ele contempla a beleza de Cristo, ele contempla a formosura, porque Jesus é maravilhoso. Mesmo Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele diz que Jesus é maravilhoso. E Jesus é maravilhoso para aqueles que o recebem, para aqueles que o creem no seu glorioso nome. Com a construção do tabernáculo, todo o deserto se tornou santo, com uma morada especial de Deus entre Israel. Veja que Deus, agora, através do tabernáculo, se faz presente entre o povo de Israel. Deus queria trazer o homem para junto de si. E por isso estava ali aquele tabernáculo com a presença de Deus ali. Tanto as cobertas quanto as cortinas feitas para o tabernáculo eram figuras e tipos de Jesus Cristo, pois que cada elemento e material tinha um tipo celestial. Deus não fez apenas para os seus cultos e para que os sacerdotes o cultuassem e para que vissem beleza. Não, tudo aquilo tinha figuras, eram figuras e tipos de Jesus Cristo.
todos os materiais utilizados no tabernáculo tinham um significado especial e celestial, começando com as cobertas e as cortinas. Eram uma linguagem figurada de algumas características da obra redentora de Jesus. E nós vemos isto e conseguimos ser convencidos pela palavra de Deus que realmente são figuras de Cristo, são características de Cristo, da sua obra redentora. Cristo tornou-se a nossa cobertura perfeita, porque ele cobriu os nossos pecados. O Salmos 32:1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Jesus é a nossa cobertura. Jesus Cristo, ele cobriu os nossos pecados e os tirou para que nunca mais nós pudéssemos ser escravos do pecado, mas viverem uma vida liberta, livre para glorificar o nome do Senhor. Por baixo da coberta exterior havia uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho. Por baixo das peles de carneiro havia outras cortinas feitas de peles de cabras brancas. Os pelos eram brancos e não eram tingidos, conforme Êxodo 26, versículos de 7 a 13. E por último havia a quarta cortina, feita de linho branco e fino, com bordados das figuras de querubins. Essas figuras, esses desenhos dos querubins e esta beleza, a beleza desta cortina era vista somente do lado interno da tenda. Só os sacerdotes contemplavam essa beleza, porque só eles entravam ali. As cores em púrpura, escarlate e azul lembravam o céu de glória. João 14, de 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí ele continua dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. E ele continua: vou preparar-vos lugar, e se eu for, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A coberta tingida de vermelho aponta para Cristo e seu sacrifício na cruz, pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão do pecado. Não importa o quanto sujo você se sinta, não importa o pecado que você cometeu, Jesus quer o seu arrependimento, porque o arrependimento é a decisão correta que qualquer pessoa deve tomar para ser remido do seu pecado. 1 de João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o seu pecado, o que importa é que você se arrependa, porque se você não se arrepender, a ira de Deus permanecerá sobre a sua vida. Mas ao homem que se arrepende dos seus pecados, são perdoadas as suas transgressões. Não se deixe abalar com os enganos de Satanás.
Não se deixe vencer pelo medo, pelas acusações, os julgamentos humanos. Arrependa-se e receba a alegria do perdão para a sua vida. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se porque Deus tem perdão para a sua vida. Jesus quer perdoar o seu pecado, mas é preciso que você se chegue a Ele arrependido, com o coração quebrantado, e o Senhor Jesus perdoará as suas culpas. As cortinas feitas de peles de cabras brancas, sem serem tingidas, revelam uma ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. Os olhos humanos não podiam vê-lo como Deus. Os olhos humanos viam Jesus como filho do carpinteiro. Marcos 6:3 está registrado. Eles diziam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Veja que olhos humanos não vê Jesus como Deus. Olhos carnais não vê Jesus como Deus. Vê Jesus como homem. E ainda há aqueles que se escandalizam em Cristo. Ele, no entanto, era o Verbo. Jesus é a palavra viva, feito carne, e estava ali entre os homens. Mas eles não viam a palavra viva, porque eles não o aceitaram, porque eles o rejeitavam. E só aqueles que o aceitam, a palavra de Deus transforma a sua vida. 1 Coríntios 5:21, Paulo registrou dizendo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A última cortina revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus, feita de linho branco, com bordados das figuras de querubins. Assim o tabernáculo tipificava a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressas na obra expiatória de Jesus Cristo. Lá estavam os querubins em desenhos, estavam os querubins nas cortinas, estavam os querubins no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, estavam os querubins também na tampa do propiciatório que cobria a arca. E só para lembrar as características redentoras de Cristo, nós temos a propiciação, a redenção, a regeneração e a justificação. A propiciação consistia no ato sacrificial de um animal para aplacar a ira de Deus pelo pecador. Então, veja bem que a propiciação era o ato de sacrifício, era quando o ofertante trazia a sua oferta e naquela oferta era transferido os seus pecados. Aquele animal passava a ser maldito. O sacerdote colocava a mão na cabeça do animal. O ofertante confessava o seu pecado ao sacerdote que confessava para Deus. Era uma transferência e aquele animal então era sacrificado, isso era a propiciação. E a ira de Deus então era aplacada. Mas hoje não é necessário animais, porque Jesus morreu
para pagar de uma vez por todos os nossos pecados. Resta que o homem confesse o seu pecado. E quando ele confessa, quando ele recebe Jesus na sua vida, o seu pecado é perdoado. Mas ele continua pecando, agora é a culpa do pecado que Jesus também perdoa através do arrependimento do homem. E a redenção, que consistia na libertação através de uma compra. O ofertante trazia a sua oferta e o animal pagava a conta, porque era ele que sofria e o pecador saía feliz, perdoado, mas daqui a pouco estava de volta. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, ele rasgou a cédula que nos culpava, ele rasgou as cédulas que nos condenava à condenação eterna, que nos condenava ao inferno. Jesus rasgou essa cédula e nos comprou com o seu sangue, ele pagou por nós, morrendo na cruz, através da sua morte, do seu sangue derramado, e agora nós somos livres para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para bendizer a Deus. E o Espírito Santo, através da palavra de Deus, agora faz do homem uma obra de regeneração. O homem é regenerado, transformado, mudado. O seu caráter é mudado, porque o Espírito Santo é quem faz a obra, não somos nós. É a palavra de Deus que purifica, não somos nós. E então o homem é justificado. E a justificação consistia na remoção da condenação, que nós estudamos no domingo passado sobre a pia. Na pia estava ali esse momento de justiça, porque se os sacerdotes entrassem no tabernáculo sem lavar as mãos e os pés, eles eram mortos fisicamente. Era a justiça de Deus. Eles precisavam lavar os seus pés e as suas mãos. O homem também precisa passar por isto, receber Jesus na sua vida, para que ele seja regenerado e então seja justificado. 1 Coríntios 6:11, Paulo escreveu dizendo: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Os querubins estavam enfeitando as cortinas. Os querubins estavam no véu entre o santo e o lugar santíssimo. Os querubins estavam também acima da tampa ou seja, no propiciatório, que era a tampa da arca. E nós vemos aqui os querubins parecem ser de uma classe elevada de anjos, relacionados com os propósitos retributivos e redentores de Deus para com o homem. Êxodo 25:22 diz: e ali virei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Os querubins são descritos como tendo rostos de leão, de homem, de boi e de águia. Isto sugere que representa uma perfeição de criaturas, a força do leão, a inteligência do homem, a rapidez da águia e o serviço semelhante que o boi presta. Para que você entenda esses significados, lê Ezequiel capítulo 1 e também o capítulo 10, que vai falar das duas visões de Ezequiel.
Essa composição de formas e sua aproximação de Deus asseguram que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção humana. Romanos 8, 21 e 22 diz: a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Então é preciso considerar, é preciso dar importância ao texto narrado sobre as cortinas do tabernáculo. Tudo que está escrito na Bíblia deve ser considerado, ele tem a sua importância, tem o seu valor. Se está escrito é porque tem valor. Se está escrito, deve ser valorizado. Se está escrito é porque tem lição para a nossa vida. As cortinas do tabernáculo também têm a sua tipologia, a sua espiritualidade. E quando o homem ignora algo escrito na Bíblia, é como se ele estivesse desprezando a voz de Deus. É como se ele estivesse desprezando o que Deus disse. Cada detalhe das peças fabricadas no tabernáculo servia de ensino acerca das coisas espirituais. E não só as peças do tabernáculo, mas tudo, todas as metáforas, todas as tipologias, todos os símbolos, todas as profecias, todos os textos, todas as parábolas, todos os capítulos, todos os versículos, todas as histórias, tudo que está na Bíblia tem ensino, tem lição para a nossa vida espiritual. Todos os materiais usados na construção do tabernáculo remontam a uma tipologia singular com relação à pessoa e à obra de Cristo. É o que nós estamos estudando. Veja que o pátio do tabernáculo ele estava no interior da cerca. O homem não podia ver o tabernáculo, apenas ele podia contemplar o teto do tabernáculo. O homem só tinha acesso e ele poderia ver o tabernáculo por fora quando ele entrava para trazer a sua oferta no altar do holocausto. O cortinado branco de linho fino torcido, ele separa o local santo de Deus dos pecadores. Somente quando o pecador comparecia para trazer sua oferta pelo seu pecado, ele entrava no pátio santo de Deus. Do contrário, não. As cortinas faziam separação entre o santo e o profano. E isso nós devemos fazer vivendo a nossa vida espiritual, vivendo para Deus com uma vida santa, é que nós nos separamos de tudo aquilo que é profano, de tudo aquilo que desagrada a Deus. A igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca. Não. A igreja de Cristo, ela não está fechada, ela não está restrita, não. Ela está sempre pronta para receber todo pecador, mas o pecador arrependido, o pecador que confessa que Cristo é o seu cordeiro expiatório. A imagem do cortinado branco de linho fino torcido simboliza a pureza de Deus em meio às impurezas deste mundo. É por isso que quando Jesus está na nossa vida, quando nós valorizamos, quando nós damos importância, quando nós servimos com fidelidade a Deus, nós somos luz deste mundo, disse Jesus. Nós somos o sal nesta terra. Nós somos a luz
que brilha em meio à escuridão, em meio às trevas do pecado. E por isso a nossa vida precisa ser o exemplo de Cristo. Em Cristo é que nós encontramos o exemplo para viver neste mundo de pecado. O Senhor Deus é puro. Ele é santo e requer dos seus filhos uma vida de santidade. Era símbolo da santidade e pureza de Jesus como homem. Não havia defeito em Cristo, não havia mancha em Cristo. Certa feita, Jesus disse aos seus opositores: quem dentre vós me convence de pecado? A igreja da antiga aliança era fechada, era individualista, era exclusivista. Os judeus pensavam que Deus era só para eles. Deus era só para ele e para mais ninguém. A igreja da antiga aliança era fechada, mas a igreja de Jesus não. A igreja de Jesus, ela recebe todos os que se arrependem, todos que pedem compaixão, todos os que comparecem diante de Deus rogando a sua misericórdia. Veja que o publicano que sentia dentro dele a sujeira do pecado, ele se pôs diante de Deus com a sua cabeça baixa. Ele não tinha palavras, mas ele dizia: tem compaixão de mim, pecador. Enquanto que o judeu, participante de uma igreja fechada, restrita, exclusivista, ele culpava o publicano, porque com as suas obras, eu faço, ele não faz, eu sou, ele não é, eu tenho, ele não tem. Todos os que são regenerados pela palavra de Deus, a serviço do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz, não é eu, não é você, não é o pastor da igreja, não é o departamento da escola bíblica dominical, não é o departamento de missões, não são os departamentos, não é o homem que muda a vida das pessoas, que convence o homem do pecado. Não, é o Espírito Santo que faz através da palavra de Deus. São justificados pelo Pai eterno através da regeneração. Então, não há justificação sem regeneração. A justificação acontece na vida do homem após a regeneração. Santidade é a separação do pecado e a dedicação exclusiva a Deus. Isso é santidade. Quando você se separa do pecado e se dedica a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem ele enviou. Isso é vida eterna. João 17:3. Ninguém pode ter a santidade de Deus, mas todo crente pode se dedicar a procurar um nível de santidade que agrade ao Senhor. Ter a santidade de Deus é impossível para o homem, mas nós podemos a cada dia melhorar a nossa vida espiritual, a nossa vida de santidade e buscar a cada dia um nível de santidade que possa agradar ao Senhor. As cortinas da cerca do pátio e tudo dentro do pátio revela a santidade. As cortinas do tabernáculo e tudo dentro do tabernáculo revelam uma santidade ainda mais avançada. Fora do pátio, tudo é santo, mas dentro do pátio há uma santidade ainda mais. No Antigo Testamento, nem todos que entravam no átrio podiam entrar no tabernáculo.
No tabernáculo só entravam os sacerdotes. E Jesus então fez o quê? Rasgou tudo. Abriu todas essas cortinas que nos separava de Deus. Não há mais cortina. O acesso agora é livre. E todos que se arrependem podem viver uma vida de santidade e entrar na presença de Deus. Não fique só no lugar santo, não. Quantas pessoas que chegam no lugar santo e param. No lugar santo a beleza, a candelabro. No lugar santo a mesa da proposição. No lugar santo tem o altar de incenso. No lugar santo tem beleza. No lugar santo tem alegria, tem paz, tem tranquilidade. O lugar santo é maravilhoso, é glorioso. Há uma beleza interna no lugar santo, mas não fique só no lugar santo. Entre no lugar santíssimo, porque o véu está rasgado. E quando você entra no lugar santíssimo, tudo melhora, porque a glória de Deus se manifestava no lugar santíssimo. A glória de Deus não se manifestava no lugar santo. Então entre no lugar santíssimo, receba o batismo com o Espírito Santo, seja revestido de poder, busque os dons espirituais. O Senhor Deus tem bênçãos para a sua vida no lugar santíssimo. Não pare no lugar santo, mas beba mais fundo desta água gloriosa e maravilhosa que é a presença de Deus. Jesus rasgou todas as cortinas. O tabernáculo agora somos nós. Você entra no lugar santíssimo orando ao Senhor, buscando a Deus, jejuando, consagrando, santificando a sua vida. Por meio das cores usadas do tabernáculo, o povo de Israel percebia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios que fossem apresentados. As cores imprimiam os desenhos das cortinas, beleza e estética às obras feitas. Os desenhos de suas cores apontavam para a obra de Cristo. Havia outras cores, mas as 4 cores estampadas nas cortinas de entrada apontavam para Jesus. O azul, a púrpura, o carmesim e o branco eram as cores que estavam estampadas nas cortinas que davam acesso à porta da entrada do pátio. Era no pátio onde o pecador, através do sacerdote, encontrava-se com Deus, e cada cor tinha um significado espiritual. O azul é a cor que aponta para o céu, indicando a origem celestial de Cristo e a sua divindade. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E olha agora essa parte. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 17,5, Jesus disse: agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A púrpura remete uma ideia de realeza e aponta para o futuro. Lucas 1, 32 e 33. O anjo Gabriel, quando visitou Maria, ele disse: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. No milênio, Jesus Cristo vai governar. Será o governo teocrático, o governo de Cristo no milênio, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. O carmesim é cor de sangue e projeta o vitupério do Calvário e o triunfo da obra salvífica de Cristo, Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes nós estávamos longe de Cristo,
Antes nós estávamos longe de Jesus, mas pelo sangue de Cristo nós chegamos perto. A cor branca no linho torcido rústico lembra a humanidade de Jesus e seu sofrimento em nosso lugar. Jesus sofreu por nós. Era nós que deveríamos sofrer. Era nós que deveríamos ser crucificados. Era nós que deveríamos morrer. A condenação do inferno, nós sofreríamos essa condenação. Jesus, ele sofreu o nosso sofrimento, ele morreu a nossa morte. Jesus Cristo, ele na cruz derramou o seu sangue, e através deste sangue os nossos pecados foram limpos, porque Deus é o homem através de Cristo. Lembra também a pureza de Cristo, a sua justiça e a sua graciosidade. Apocalipse 1:5. Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A palavra de Deus protege a nossa alma da tentação do pecado, e aqui nós podemos ver as cobertas externas. As cobertas externas, elas protegiam o tabernáculo. E qual o significado que nós temos das cobertas externas do tabernáculo? Primeira proteção, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela protege a nossa alma da tentação do pecado. Por que as pessoas rejeitam a palavra de Deus? Por que as pessoas não aceitam a palavra de Deus? Eles não vê beleza na palavra de Deus. Ninguém vê verdade. Nem o homem natural não consegue ver beleza na palavra de Deus, não consegue ver transformação, não consegue ver purificação, não consegue ver mudança de vida. Mas a palavra de Deus, quando crida, quando aceitada, quando recebida no coração humano, protege o homem. A oração protege a nossa vida espiritual e material. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Se nós oramos, temos comunhão com Deus. Se nós oramos, nós falamos com o Pai. E essa oração que nós fazemos, ela protege a nossa vida espiritual e material. Somos protegidos porque nós estamos em comunhão com Deus, e Deus envia anjos para nos guardar quando nós oramos. O nosso consolo nós recebemos de Deus na oração. A outra proteção é o perdão. A proteção de Deus é sobre a nossa vida quando nós tomamos atitudes de perdoar. Então perdoe, peça perdão, perdoe. Quando você toma essa atitude, você tem proteção de Deus na sua vida. Porque Deus é um Deus de perdão. Ele perdoa todo aquele que arrependido confessa o seu Filho Jesus na sua vida. Então peça perdão para o seu irmão, peça perdão para quem quer que for e perdoe as pessoas, porque isso é Deus. Quando Deus habita no homem, ele não tem dificuldade de perdoar. Quando o Espírito Santo está na vida do homem, ele não tem nenhuma dificuldade de perdoar quem quer que seja,
não importa o que ele fez, mas se ele tem Deus, ele perdoa. A outra proteção, e essa é a mais gloriosa proteção de Deus, está em uma vida de obediência. Quem obedece tem proteção. Isso acontece tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida material. Você quer ter a proteção do seu patrão? Então, você obedeça às regras e normas da empresa. E você vai ter a proteção do patrão. Quando você obedece, você tem essa proteção. E quando você obedece a Deus, você tem a proteção de Deus. As cobertas externas protegiam o tabernáculo, mas a palavra de Deus nos protege da tentação do pecado. A oração protege a nossa vida espiritual e material. O perdão também traz proteção para a nossa vida. E a obediência, na obediência é que nós temos, então, a proteção de Deus. É maravilhoso quando nós estudamos a palavra de Deus. É maravilhoso quando nós refletimos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem ensinos gloriosos para nós. E quando nós refletimos nesta palavra, nós recebemos consolo, conforto, nós somos edificados, transformados, nós conseguimos com mais facilidade viver uma vida de santidade a Deus. Então vamos a cada dia refletirmos e meditarmos nesta santa e gloriosa palavra. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe poderosamente a sua família. E na próxima oportunidade, na próxima lição, na próxima semana, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos aqui com você, estudando mais um assunto, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.